Fala galera do YouTube, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como criar gráficos. Vamos falar sobre gráficos. E aí você me pergunta, professor, qual a função de um gráfico? Na verdade a gente fala de gráficos, o gráfico é uma expressão visual de dados, né? Que tem como objetivo o quê? Facilitar o entendimento de números ou aquele cruzamento de informações diferentes. E quando você apresenta uma informação graficamente, nós podemos facilitar o entendimento e condensar esses dados de uma forma mais intuitiva e simples. Então é o que nós iremos ver aqui. Por exemplo, iremos montar uma planilha aqui. Temos uma planilha que iremos montar em cima dela esse gráfico aqui simples, conhecendo algumas linguagens desse gráfico. Partiremos depois para criarmos um gráfico de linha de meta, para termos uma noção daqueles serviços que atingiram a meta e aqueles serviços que não atingiram a meta, de forma graficamente. E por último, iremos criar um gráfico de linha, utilizando as formatações, utilizando os formatos disponíveis para nossas aulas. Ok? Todos prontos? Então vamos lá. Eu disponibilizei no conteúdo do vídeo, tá? Tem a planilha para vocês baixarem, para vocês fazerem um download, para ir treinando. Então, peço que vocês prestem bastante atenção na aula, que será uma aula muito interessante, ok? Então, primeiro, nós iremos começar montando uma planilha, um gráfico simples, tá? Com aqueles conceitos básicos que você precisa conhecer com relação a um gráfico. Por exemplo, o que o nosso gráfico básico precisa ter? O nosso gráfico básico precisa ter um título. O nosso gráfico precisa ter um eixo, o nosso gráfico precisa ter os rótulos de dados, que são aqueles números que ficam na planilha, e os nossos gráficos também precisam ter uma legenda. Então, essa é a base, tá? Essa é a linguagem que nós temos que montar através de um gráfico. Montar nossa planilha e criar os nossos gráficos através dessa linguagem. Título, rótulo de dados, legenda e eixo. Ok? Vamos lá? Então, a primeira planilha que nós temos aqui é uma planilha simples, que diz o local, a loja, as vendas das empresas, a venda com os clientes, e eu quero transformar isso num grande gráfico. Então, como nós podemos fazer? Simples. Selecionem a planilha, cliquem na guia Inserir, e aqui na guia Inserir nós temos um grupo chamado Gráficos, grupo Gráficos, que dentro dele existem diversos gráficos relacionados ao que queremos fazer. O primeiro deles é o gráfico de colunas. Então, nós temos aí um campo chamado gráficos de coluna, que temos coluna 2D, coluna 3D, barra 2D e barra 3D. Então, nós temos as variantes dos gráficos aqui e as suas opções. Nós iremos usar, a princípio, o primeiro gráfico, que é um gráfico de 2D, chamado de coluna agrupada, esse primeiro aqui, ok? Então, você só dá um clique nele e aqui está o gráfico. E aí, como eu mostrei lá no início, nós precisamos entender alguns conceitos, voltando aqui na tela. O gráfico de vocês tem um título? Sim, tem um título, mas não tem um nome para esse título ainda. O gráfico de vocês tem rótulos de dados? Não, ainda não está inserido os rótulos de dados, que são esses números. O gráfico de vocês tem um eixo? Sim, nosso gráfico tem eixo. O gráfico tem legenda? O que são as legendas? As legendas são essas cores que representam cada coluna dessa dentro de um gráfico. Então, esses são os comandos principais. O título, o eixo, a legenda e o rótulo de dados. Ok? Então, como nós iremos fazer aqui? Primeiro, nós iremos começar com o título. Então, temos aqui título do gráfico, que eu posso selecionar aqui e digitar o título, ou eu simplesmente faço assim, clico no título, vou aqui na barra de fórmulas e digito o título, vendas, e aperto Enter, vendas, aperto Enter. Aqui está, ó. Então eu posso digitar dentro da caixinha de texto ou dentro da barra de fórmulas, vendas, ok. Qual o segundo passo? O segundo passo é entender o quê? O segundo passo é entender a minha legenda. Tem legenda? Sim, o gráfico tem legenda.
Onde está a minha legenda? Então, aqui embaixo, ó, representando as cores. Então, tudo que for azul são as partes gráficas representadas pela loja. Tudo que for laranja são as informações relacionadas ao grupo empresas. E tudo que for cinza são as informações relacionadas aos clientes. Então, essa é a minha legenda. E para facilitar, uma coisa importante, né, que ajuda muito, quando você clica dentro do gráfico, aparecem esses 3 atalhos aqui. Tá? Eu vou primeiro focar nesse primeiro atalho, que é o sinalzinho de mais, que são os elementos do gráfico. Então, você clica nos elementos do gráfico e vocês têm todas as opções disponíveis para vocês aí dentro. Eixo, título, linha de grade, legenda, tudo que vocês forem, que são importantes na hora de montar um gráfico, ok? Primeiro, o gráfico já está marcado o eixo, que vocês já sabem o que é um eixo. O gráfico tem um título, o gráfico tem as linhas de grade, que são essas linhas dentro aqui, passando aqui. E tem a legenda. Então, o que eu vou fazer com essa minha legenda? Eu quero colocar essa minha legenda abaixo do título. Eu vou arrastar? Não, não precisa. Você vem aqui nos atalhos, procura a opção legenda, já está marcado. Não clica na caixinha dentro, porque já está marcado a legenda. E quando você coloca o mouse em cima da palavra legenda, aparece essa setinha para o lado aqui, ó, que é mais um atalho. Então você clica na setinha ao lado e aqui eu tenho as opções de posicionamento da minha legenda. A direita, a parte superior, a esquerda, a parte inferior, que é o que está marcado, ela está na parte inferior. Então eu vou colocar essa minha legenda embaixo do título, então eu vou colocar na parte superior. Clico aqui na parte superior e olha lá. Clico fora para desmarcar tudo e a primeira parte coloquei. Tá aqui, a minha legenda na parte superior. Temos aqui do lado o eixo, que vai de 0 a 300, tá? Que é uma sequência que o gráfico automaticamente coloca, mas a gente pode configurar isso aí um pouco mais à frente. E o que o nosso gráfico também precisa ter? Então, olhando aqui o nosso exemplo, o gráfico já tem o título, vocês já conheceram o eixo, o gráfico tem a legenda, mexemos na legenda e falta o quê? Falta o rótulo de dados, né? Que são esses números que estão na minha planilha. Tá? Então, dentro do meu gráfico aqui, eu tenho essas informações aqui embaixo, que são relacionadas à planilha da loja, das empresas e clientes. Então, eu quero esses números sendo juntados aqui junto com essas minhas colunas. E como é que eu faço isso? Novamente, num atalho aqui dos elementos do gráfico. Ó. Sinalzinho de mais aqui. E aí eu só simplesmente faço o quê? Clico na opção rótulos de dados. Então, cliquei na opção rótulos de dados e olha lá. Cliquei fora para desmarcar e aqui está. Ó. Ele simplesmente colocou os meus rótulos de dados. E aí como é que a gente faz para finalizar essa primeira parte de gráfico simples? Ah, eu quero formatar os meus rótulos de dados. Como eu faço? Simples. Clica no primeiro rótulo de dados, que é em cima do 45. Você vai lá em cima na guia página inicial. Vem aqui na cor do preenchimento, que é esse baldezinho de tinta. Você coloca um preenchimento dentro. Vou colocar aqui um amarelo. A cor do texto ao lado eu vou colocar automático. Vou colocar negrito. E vou colocar aqui tamanho 11. Então eu vou aqui no azinho e vou clicando nesse azinho para colocar tamanho 11. Aí está. Vou até aumentar um pouquinho mais, vou colocar tamanho 20 para destacar bem. Então é isso. Ó. Clico sempre no rótulo de dados. Clico aqui no baldezinho de tinta. Clico no azinho. Clico no negrito. E coloco o tamanho 20. Para dar uma bela destacada aqui. Faço a mesma coisa para o cliente. Clico no baldezinho de tinta. Clico no azinho aqui para colocar a cor. Boto o negrito e aumento o tamanho para 20. E aí está. Ó. Então, conseguimos montar um gráfico com as informações que queríamos. E aí, incluindo o título. Vou até aumentar um pouquinho aqui o título. Incluindo o título. Incluindo o quê? Como é que nós chamamos isso aqui? Como é que nós chamamos isso aqui, pessoal? As nossas legendas, né? Então, eu vou aumentar um pouquinho mais a legenda aqui. E aqui dentro nós temos os rótulos de dados. Então, esse é um gráfico simples. Então, qualquer coisa que você queira inserir nesse gráfico, você vem sempre no atalho do sinalzinho de mais, que são os elementos do gráfico. E aí, se você desmarcou sem querer alguma coisa, é só verificar aqui do lado o que está desmarcado e marcar. Tá? Então, aqui nós temos agora o eixo está marcado, temos o título do gráfico,
rótulos de dados, linhas de grade e legenda. Tá? Então é assim que nós montamos um gráfico simples, ok? Caso você queira incrementar mais esse gráfico, nós temos a parte lá em cima do designer do gráfico, que são essas informações aqui, ó, que é a maneira que você formata o gráfico. Ó. Eu quero mudar o layout, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo. Então tem todas as informações você pode encontrar aqui, tá, na parte do designer, ok, pessoal? Então esse é um gráfico simples para vocês entenderem um conceito, que é justamente voltando para essa tela aqui. Qual é o conceito? Título, o que é um título, o que é um eixo, qual é a linguagem, o que significa o rótulo de dados. Quando você ouvir a palavra rótulo de dados, você já sabe, são as informações que constam na planilha. E o que é a legenda? A legenda é o que representa os gráficos em cores, ok? Então esse é o nosso primeiro exemplo, esse é o nosso primeiro gráfico, um gráfico simples, com as informações básicas que você precisa ter para dar os primeiros passos numa informação de gráficos, perfeito? Vamos lá? Vamos agora para o segundo, que nós chamamos de gráfico de linha de meta. Como seria esse gráfico de linha de meta? Seria o seguinte: eu tenho aqui uma planilha com os meus serviços, informando o quê? Informando os serviços que estão disponíveis, que foram feitos, o resultado desses serviços, são os valores, e a meta. Então, digamos que, óbvio que são valores fictícios e tudo mais, mas eu informei o seguinte: a meta na minha empresa é vender R$500. Ou seja, vamos verificar se todos os serviços alcançaram a meta ou não alcançaram a meta. Olhando a planilha, ok, perfeito. Mas é como eu te expliquei no começo do vídeo, né? Quando você cria um gráfico, você quer o quê? Você quer expressar visualmente os dados, né? Para facilitar um entendimento de números ou aquele cruzamento de informações diferentes, que é justamente isso. Então, olhando para essa planilha e depois olhando para esse gráfico, você consegue identificar o seguinte: você consegue entender que o gráfico em azul representa o resultado e o gráfico em vermelho, que é essa linha, representa a meta. Então o que acontece é o quê? Eu consigo visualizar aqui graficamente quais foram os serviços que alcançaram a meta e aqueles serviços que não alcançaram a meta. Então como é que nós iremos montar essa planilha aqui? Como é que nós iremos criar esse gráfico? Vamos lá, farei junto com vocês. Então, novamente, selecionem todas as informações, inclusive o título, sempre selecionando o título. Novamente clicando aqui em inserir. Clica na opção de gráficos e vamos usar o mesmo exemplo da aula anterior, que é a coluna agrupada, coluna 2D agrupada. Então eu clico na coluna 2D agrupada, aqui estão as minhas informações, ok? Tenho o meu gráfico aqui que representa os títulos, tenho o meu gráfico que representa as minhas legendas, tenho o meu eixo, mas ainda não vou inserir os rótulos de dados, ok? Antes de tudo, antes de montarmos, nós vamos fazer o seguinte: vamos primeiro mudar agora a parte do designer, tá? Já de primeira, vamos mudar o designer dele. Então, lá em cima na guia designer do gráfico, clica na setinha dos estilos aqui para baixo e a gente vai escolher, nós iremos escolher um estilo para o gráfico. Eu vou escolher esse simples aqui para não perder muito tempo. Então, aqui está. Pronto, coloquei um designer aqui para ele, vou mudar o título, lembram? Ou eu seleciono o título aqui dentro, ou eu vou aqui na barra de fórmulas e digito resultado versus meta. Esse vai ser o nosso título. Resultado versus a meta. Okay? Resultado versus meta. Aqui está. Outra informação importante. Olha a minha informação aqui embaixo. Como é que nós chamamos isso? A nossa legenda, né? Então, novamente, eu vou mexer nessa legenda. Eu vou colocar ela abaixo desse título. Então, lembram? Elementos do gráfico, sinalzinho de mais. Você vai na legenda, setinha para o lado e coloca na parte superior. Sinalzinho de mais, legenda, seta para o lado, parte superior. E aqui está. Vou aumentar um pouquinho mais esse tamanho da minha legenda aqui. Dá uma destacada nela legal. E aí está. E agora que vem a melhor parte, que é o seguinte:
Os meus gráficos em azul, olhando pela minha legenda, ele representa os resultados. O meu gráfico em laranja, olhando pela minha legenda, ele representa a meta. Então, sempre é o gráfico de meta que você vai transformar. Sempre é o gráfico de meta que você vai alterar. Como? Vamos lá. Cliquem com o lado direito em cima do gráfico que representa a meta, ou seja, qualquer coluna dessa laranja, lado direito, alterar tipo de gráfico de série. Alterar tipo de gráfico de série. Na opção aqui embaixo, vocês vão encontrar aqui, ó, resultado e a meta. Qual desses você vai mudar? Obviamente, você vai mudar o gráfico que representa a meta. Então, abre a setinha da meta. E aqui eu tenho as opções de gráficos de linha. Linha. Eu vou escolher esse daqui, ó. Botem um mouse em cima, que é linha empilhada com marcadores. Linha empilhada com marcadores, ok? Esse daqui. Então, clique em cima dele. Ele já mudou ali no exemplo. Dou ok. E olha só o que aconteceu, que beleza. O que ele fez? O gráfico que era coluna virou um gráfico de linha. E esse gráfico de linha, como vocês já sabem, ele está passando aonde? No meio do eixo 500. Por quê? Porque olha só minha planilha aqui, ó. Eu tenho uma coluna chamada meta e a meta dos meus serviços são 500. Então ele criou automaticamente o gráfico de meta e quando eu criei para a linha, ele já passou aqui em cima do gráfico 500. E aí você consegue visualizar quais foram os serviços que alcançaram a meta e aqueles serviços que não alcançaram a meta. Perfeito? Vamos só ajustar algumas coisas aqui. Agora é o seguinte. Clica no gráfico que representa o resultado. Clica em cima dele, só uma vez, para marcá-lo. Vai nos elementos do gráfico, que é esse sinalzinho de mais aqui. E você vai escolher a opção que é rótulo de dados. Né? Preciso colocar os meus rótulos de dados. Ó. Só no gráfico do resultado. Tá? Clico no gráfico aqui, clico nos números. Clico no baldezinho de tinta, boto corzinha preta, negrito e aumento um pouquinho mais para destacar. Perfeito. Ó. Aqui. Tá? Ah, eu quero mudar a cor da linha de meta. Como é que eu mudo? Linha de meta é um pouquinho diferente quando você cria linhas de gráficos. Não é padrão você formatar ela da mesma maneira que os outros. Ele tem uma maneira exclusiva, ou seja, cliquem com o lado direito do mouse em cima do gráfico que representa a meta, que é esse laranja. E você escolhe a última opção, formatar série de dados. Em formatar série de dados, apareceu aqui ó, uns atalhos do lado. Você vai nesse baldezinho de tinta aqui, que é a linha de preenchimento. E aqui tem as opções, ó, linha. Se tiver aqui, ó, você clica na setinha para expandir tudo. Linha. Aqui na linha, olha a cor aqui, a primeira opção, cor. Eu vou colocar um vermelho. Então são três coisas que vocês irão mudar aqui. Três coisas, a cor. A largura eu vou colocar 4 e vou dar Enter. E também eu gosto de mudar o tipo de traço. Ó, tem alguns estilos aqui, ó, bem interessantes. Eu vou colocar esse segundo aqui. Tá aí, ó, o estilo de traço. Então, lado direito em cima do gráfico, formatar série de dados, linha, e aqui eu escolho a cor, escolho a largura, e escolho o tipo de traço. Ok? Fecha a telinha aqui que eu não vou precisar mais dela. E aqui está. Ó. Aí, visualmente, ele fica melhor. Né? Olhando para esse gráfico, eu sei quais foram os itens que alcançaram a meta e aqueles itens que não alcançaram a meta. De acordo com o quê? De acordo com o meu gráfico de linha de meta. Ok? E aí, visualmente, fica melhor. Né? Para mostrar para coordenação, para direção, para chefia. Tá? Então, esse é um gráfico chamado gráfico de linha de meta. Ok? E agora vamos para o nosso último exemplo. O nosso último exemplo é um gráfico somente de linha, que vocês viram a formatação dele agora há pouco. Né? Então, como é que nós iremos montar esse gráfico de linha? Então, vou aqui na planilha, seleciono todas as informações, inclusive o título, vou inserir, e agora eu vou buscar a opção linha. Onde fica a opção linha? Fica abaixo da primeira opção que você escolheu de colunas. Ó. Então, está aqui, ó, gráfico de linha. Linha 2D, linha 3D, linha de área, gráficos de área. Eu vou escolher esse segundo gráfico aqui, ó, de linha 2D, linha empilhada, para que eles fiquem separados. Então, cliquei aqui no gráfico de linhas separadas. Vou expandir um pouco mais o meu gráfico aqui para ter uma visão melhor.
Vou de cara logo, novamente, mudar o designer dele. Então vou lá em cima em design do gráfico, abro a setinha das opções e escolho um gráfico aqui mais estiloso. Aqui. Aí eu vou mudar o título, vou colocar aqui meta, vou dar Enter. Aqui a legenda já está aqui em cima, não vou precisar mudar aqui a minha legenda. E o que eu irei fazer aqui? Formatações apenas na linha. Lembram como é que modifica? As cores, a largura, o tipo de traço. Então eu clico com o lado direito em cima do gráfico. Vamos primeiro no gráfico do laranja, real metro, real mês. Formatar a série de dados, então clico com o lado direito em cima da linha. Formatar a série de dados. Vou aqui no baldezinho de tinta, né? Vou mudar aqui a cor para amarelo. Vou mudar a largura para 4. E não vou mudar o tipo de traço desse aqui não. Vou mudar o traço do segundo. Então, ó, clico com o lado direito agora no segundo. Formatar a série de dados. Baldezinho de tinta aqui. Ó, a cor eu vou manter essa cor. Eu só vou mudar a largura. Vou colocar 4. E vou mudar o tipo de traço aqui. Tipo de traço eu vou botar esse terceiro exemplo aqui. E aí está. Somente isso. Tá? Lado direito, formatar a série de dados. Baldezinho de tinta. Muda a cor. Muda a largura para 4 e muda o tipo de traço. E aí você escolhe um traço que você achar interessante aí, ok? Fecho a telinha aqui e aqui está. Ó. Então agora eu vou fazer simplesmente clicar no gráfico em amarelo. Vou lá no sinalzinho de mais e escolho o quê? Qual a opção que eu escolho? Clico no sinalzinho de mais aqui e escolho os rótulos de dados, né? Vou inserir os meus rótulos de dados aqui. Vou lá na página inicial. Vou mudar aqui o preenchimento de fundo aqui dele. Vou colocar aqui um amarelinho. Vou colocar preto. Vou colocar negrito para dar uma destacada legal. E a mesma coisa eu vou colocar aqui embaixo. Clico no gráfico que representa a meta. Vou no sinalzinho de mais. Coloco os rótulos de dados. E aqui eu simplesmente vou só pintar. Vou colocar aqui um branco. Deixar branco. Vou deixar assim. Sem preenchimento, apenas o branco e negrito. E vou aumentar um pouquinho aqui. E aí está, pessoal. Como é que nós formatamos aqui 3 gráficos, ok? Um gráfico simples, para nós conhecermos a linguagem do que é rótulo, do que é legenda. Então, sempre observem aqui o que é um título, o que é um rótulo de dados, o que é uma legenda, o que é um eixo, para vocês entenderem no dia a dia essa linguagem do gráfico. Tá? Montamos um gráfico de linha de meta, onde o gráfico que representa a meta virou linha e passou em cima do eixo para eu descobrir os produtos, os itens que alcançaram a meta e aqueles que não alcançaram a meta. E por último, montamos um gráfico de linha, tá? Para entendermos bem todas essas nossas configurações. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado. Já aproveitem e deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, que é muito importante para fortalecer. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau!